Oi, tudo bem? O meu nome é Maria, eu tenho 20 anos, sou estudante de nutrição da Unipar e hoje vim trazer um vídeo trazendo algumas informações sobre tipos de alimento que a gente encontra para consumo, trazendo uma visão ali voltada para escolher saudável. Bom, muitas vezes a gente pensa que escolher saudável se trata de comer aquele alimento que a blogueira fit está indicando. E não, na realidade, comer saudável se trata de um comer consciente, entender o que é cada alimento que você está consumindo e comer cada um deles de forma moderada. Cada um tem o seu local e a sua quantidade adequada na nossa alimentação. O primeiro tipo de alimento que eu gostaria de falar seria o alimento in natura, que é o melhor tipo de alimento, o alimento ideal. Por quê? São alimentos de origem vegetal ou animal que a gente vai encontrar sem qualquer tipo de processo industrial neles. Ou seja, você vai encontrar esse alimento no hortifruti e no açougue. É batata, batata doce, a cenoura, as frutas, folhas, carnes, ou seja, são alimentos naturais, sem qualquer processo. Outros alimentos também que a gente encontra no supermercado, por exemplo, são os alimentos minimamente processados. Ou seja, esses alimentos foram coletados na natureza, passaram muitas vezes por um processo de seleção, um processo de separação dos grãos, de tirar a casca, algo que não vai ser adicionado no alimento. Não foi adicionado nada nesse alimento, ele foi lá embalado e tá lá no mercado para você consumir. Então, o feijão, a lentilha, o arroz são alimentos minimamente processados, mas que você pode sim estar consumindo sem se preocupar com estar comendo um aditivo químico ou estar comendo açúcar, sal em excesso, tá? Então, são alimentos minimamente processados, mas ainda assim passaram por algum tipo de processo industrial. Outro tipo de alimento que a gente já precisa tomar mais cuidado são os alimentos processados, ou seja, esses alimentos passaram por um processo de adição de algo, de uma substância, para esse alimento ser consumido. Muitas vezes é só sal, muitas vezes é só açúcar, mas também pode ser no sentido de acrescentar um conservante ou algum outro tipo de aditivo químico, tá? Então são alimentos que a gente precisa tomar já um pouco mais de cuidado para consumir com uma certa consciência, né? Uma certa moderação ali para que a gente saiba o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, porque muitas vezes quando aparece aquele excesso de sal na embalagem, é realmente já uma quantidade, né, que segundo o Ministério da Saúde é considerada excesso mesmo, sabe? Não é assim, está salgado, não, é excesso de sódio que vai fazer mal ali para a sua saúde, então tem que tomar cuidado. A mesma coisa com o açúcar ou a gordura adicionada, todos esses alimentos a gente precisa ter um pouco mais de cuidado no momento de consumir. Esses alimentos vão ser, por exemplo, assim, alimentos enlatados que são mergulhados na salmoura, né? Então, muitas vezes o milho pode se apresentar assim, a cenoura pode se apresentar assim, ou, por exemplo, sardinha e atum tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem sim excesso de sal, né, excesso de sódio. Então, tem que ali estar prestando um pouquinho mais de atenção nesses alimentos, tá? Outros alimentos que a gente precisa tomar mais cuidado ainda, esses realmente a gente precisa ter bastante atenção, são os alimentos ultraprocessados. Ou seja, nesses alimentos, talvez alguns deles vocês nem encontrem alimento natural neles, tá? Então muitas vezes vai ser o quê? Os salgadinhos, né? A salsicha, aqueles produtos congelados. Muitas vezes até tem a presença de algum alimento natural, por exemplo, no salgadinho você vai encontrar o milho. Mas foi adicionado tanta coisa ali, química, né, aditivos, que aquilo já deixa de ser, de fato, o milho in natura, como a gente falou antes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ali realmente vai ter uma quantidade muito alta de aditivos químicos. Então, tem sim tomar bastante cuidado e prestar muita atenção, porque não são alimentos que fazem tão bem assim para nossa saúde, né? Então, prestar muita atenção e consumir o mínimo possível mesmo, porque alguns deles nem tem nada de alimento natural, né? Por exemplo, refrigerantes, assim. Tu vai encontrar lá de natural, talvez, o açúcar que saiu da cana. E só, é o máximo de natural que ele apresenta. Então, prestar bastante atenção nisso e escolher sempre com maior prioridade ali no seu prato, no seu dia a dia, naqueles 80% do tempo, os alimentos minimamente processados e os in natura, que são os melhores para o nosso consumo, que não vão apresentar nenhum prejuízo metabólico, que vão trazer minerais, nutrientes e vitaminas e que realmente vão agregar na nossa saúde. E deixar esses outros ali só para algumas ocasiões especiais da nossa semana. Então, espero que eu tenha ajudado com algumas informações e até mais!